Sempre Soledade aqui do lado da relação. Espero que todos aí do outro lado estejam muito bem. E hoje eu vou tratar sobre como fazer uma tiragem específica, beleza? E então, a abordagem, pessoal, na linha que a gente está trabalhando, produzindo o conhecimento com relação à análise psicossocial, eu vou tratar na mesma direção. Então, nós temos a organização, processo, o grupo similar de exposição, ou seja, o GSE, tá? Então, se tratando da organização, é necessário ter um desenho do trabalho, né? Então, a organização precisa, de acordo com os princípios, vamos falar sempre de acordo com a ISO. A ISO tem uma das melhores maneiras, um modelo correto com relação ao planejamento estratégico para formatar uma organização, né? Formatar uma empresa no sentido de planejamento estratégico mesmo. Então, quando se fala em montar uma empresa, a organização ela precisa ter um olhar com relação ao contexto em que ela está inserida. E aí estamos falando de métricas como a análise de SWOT. Existem outras análises, mas a SWOT ela é muito bem empregada mundialmente, depois da Segunda Guerra Mundial foi quando ela foi criada. Então a análise SWOT ela tem essa capacidade de ajudar, auxiliar o empreendedor a compreender como é que está o seu ambiente interno, se tratando do que ele está forte, né, suas infraestruturas, seus recursos, tudo que ele tem que é positivo no sentido de alavancar, melhorar a situação dele, né, dentro do que ele está buscando. E da mesma maneira, o que falta, né, que são as fraquezas e também parte do ambiente interno. Então, com base nisso, também se tratando da ISO, agora já é o 4.4, a questão dos processos. Os processos, eles precisam receber essa influência dessa primeira análise, primeiro olhar, bem como a questão do escopo, que é o item 4.3 da ISO, né, e o 4.2 que fala dos stakeholders, que são as partes interessadas de fato, né, que são os fornecedores, os sócios investidores, e muitos dentro dessa relação, eles vão fazer parte para quando a organização chegar na fase do processo, ela ter já determinado como é que vai entrar. A gestão ela tem uma entrada, o processo ele tem umas necessidades, né, que são as infraestruturas que vão fazer parte, que é chamado dentro da ISO como apoios. Os apoios eles vão estar dando o suporte necessário para que o processo aconteça a contento, né? Então são infraestruturas, pessoas competentes, certo? Também os métodos, os critérios para produzir. Também dentro do processo necessariamente precisa ter a checagem do produto na saída desse processo, um procedimento específico para ação corretiva em caso de produtos que não estão conforme e por aí vai. Então, se tratando dessa sequência, nós temos agora um olhar para o grupo similar de exposição, ou seja, ele vai ficar exposto exatamente a essa condição que as empresas que se organizam, elas vão entregar para todo o conjunto ali da obra, que são os seus integrantes, os colaboradores, né? Esses grupos similares de exposição, eles vão experimentar o fruto dessa organização. Então, primeiro, precisamos definir o escopo. É fundamental que a gente tenha essa clareza, essa expertise. Então, esse escopo vai ter que cobrir a unidade. Então, qual é a unidade produtiva que a gente vai aplicar a análise? Certo? E o processo, nós estamos falando do que mesmo? Esse processo nós precisamos compreender que ele tem uma entrada, tem o próprio desenvolvimento dele, e aí, como eu disse agora mesmo, então esse processo a gente precisa ver as interdependências do processo, que se foram supridas de forma adequada, as infraestruturas, as pessoas, tá? E aí os procedimentos, os critérios, se eles existem, se todos estão conscientes com relação a isso, porque vai ser exatamente essa fase que vai impactar sobre todo o grupo similar de exposição. E aí nós vamos avaliar a questão das funções, né? O que você faz, qual que é a sua função, a sua colocação, a sua ocupação e a jornada, certo? A jornada que ele exerce ali dentro do seu processo, desse processo, dessa unidade. E quem é cada um, né? E aí vão formar grupos similares de exposição, conforme tratei acima. Esses grupos a gente pode fazer uma avaliação de 30% da representatividade daquela unidade, daquele setor, tal, e vai funcionar muito bem. E a gente vai trabalhar então com pessoas dentro das suas atividades, tá? E as exigências que essa atividade está cobrando dessas pessoas, e vamos tratar isso de forma de comparações, ver se de acordo com esses 30% que nós pegamos, vamos comparar se as informações elas estão adequadas. E selecionar dimensões por bloco, né? Então, assim, nós vamos ter essas dimensões, conforme eu tratei na edição passada. As dimensões, elas são estrutural, cultural e sintoma. Então, essa dimensão que a gente vai estar medindo das escalas, elas são importantes. E essas dimensões, elas precisam ser adaptadas à linguagem e ao contexto. Ou seja, se a gente tem uma
uma linguagem, não é só a questão da linguagem, saber falar com aquelas pessoas, daquela unidade, não. Também a linguagem no sentido de interpretação do contexto, antes de fazer essas escalas, essas dimensões, fazer esses blocos, entender qual que é a linguagem que vai ser aplicada ali, né? Não só a forma que eu vou abordar a minha entrevista, não, mas o que eu vou abordar na minha entrevista é mais importante, porque é o contexto que vai ser relevante. Se eu tenho um contexto de uma construção civil, é diferente do contexto de um escritório, por exemplo, onde tem a equipe de RH, a equipe de vendas, marketing, por aí vai. E aí nós vamos precisar garantir a confidencialidade, pessoal. Isso é importantíssimo, que a gente tenha claro isso na hora de fazer o dimensionamento, selecionar nossas dimensões, nossos blocos, já pensar na confidencialidade, porque não só a gente vai preservar um princípio, né, ético com relação ao grupo que a gente está apoiando em termos de entrevistá-lo e medir, né, como que essas pessoas estão dentro dos arranjos que a organização preparou para eles trabalhar, mas também nós vamos conseguir, através dessa confidencialidade, cumprir os aspectos legais das leis, né, do LGPD. Toda essa tratativa precisa ser despertada nesse momento. E aí nós vamos ter a participação e não retaliação. Então, assim, as pessoas têm que compreender e sentir apoiada, porque ela está vendo que tem um respeito por parte do entrevistador, do avaliador, com relação à qualidade dos dados que a gente vai coletar, até porque a gente vai ter uma devolutiva, né? E aí, então, pessoal, nós vamos triangular, então, evidências. Então, nós vamos pegar escalas, mais a escuta, então a gente vai ter a escala de dimensão dela, as escutas, mais os indicadores. Ou seja, essas três propriedades, essas variáveis, a gente vai transformar condições, uma análise de absenteísmo. Então, a gente vai ver, por exemplo, as escalas, depois que a gente medir, ouvir as pessoas, vamos verificar, ver os indicadores, ver o absenteísmo com relação a essa sessão, aquele setor, aquele processo. Vamos verificar a rotatividade também, que é o turnover, com relação àquele setor, aquele processo, e os incidentes, tá? E aí nós estamos falando na questão de saúde e segurança do trabalho mesmo, que são os registrados dentro desse setor, desse processo. E então a gente vai ter sempre, né, vão ter três posições que mostre três coisas por grupo similar de exposição. O indicador de fatores estruturais, que eu venho tratando, vou continuar com vocês, falando sobre o que é o estrutural, os indicadores de fatores culturais e os indicadores de sintomas, o impacto, né, que esses dois primeiro vai gerar sobre o trabalhador, em termos de sentir, dores, né, e aí nós vamos fechar os nossos riscos, então vamos demonstrar, por exemplo, 3 riscos, 3 ações por grupo, né, então cada grupo, similar à exposição, vamos mostrar isso, essa amostragem é fundamental, isso vai virar plano de ação e evidência para auditoria. Auditoria de quem? Do time que vai estar trabalhando, pode ser o SESMIT, pode ser o RH mais o profissional de saúde e segurança do trabalho, pode ser o gestor que está na frente dessa equipe, enfim, essas informações elas vão estar disponível através da plataforma de governança em saúde e segurança do trabalho de forma consolidada, porque toda a pesquisa ela vai ser transformada em desses indicadores. Então nós vamos ver esses riscos, vamos ver essas ações, vamos ver esse plano de ação, e o que estiver em prioridade será, claro, como o nome diz, né, pelo nível de acordo com o GRO, ele precisa ser dado prioridade e resolvido de acordo com cada situação, tá? E aí eu vou seguir adiante, vamos conversar mais sobre esse assunto e nos veremos já já. Até mais!